oneração ou reoneração ou desoneração dos impostos, né? Que só não se fala de outra coisa dessa reunião que aconteceu mais cedo entre Lula, também Jean Paul Prat e Fernando Haddad, e que até agora não se chegou a nenhuma conclusão, né? O que teria que ser feito, Cabral? Na verdade, nós falamos aqui, você comentou aqui na semana passada, que, inclusive, se o presidente Lula assistir o marketing, ele eu faria acho que ele isso. Assistiu. E possivelmente ele está pensando. Ele assistiu e está seguro. Por isso que hoje é um marketing importante para ele. Entendeu? Hoje vamos caprichar, que hoje pode ser o decisor, que ele vai decidir para amanhã. Porque ele se decidir, vai decidir amanhã de dia, não vai ser amanhã no final do dia. Então, normalmente, o marketing de amanhã não vai ter muita função para ele, mas o de hoje vai. Então, Lula, sobe não, mano. A ideia escalonada eu não acho ruim, mas trabalha com a Petrobras, tenta trabalhar com a Petrobras. Petrobras cai o preço no mês, você sobe no mesmo mês e ninguém finge que não viu e segue a vida. O petróleo está te ajudando, Lula. Só isso, não precisa tanto dinheiro, arrecadação recorde de janeiro. Relaxa com isso. Até porque agora a defasagem está cerca de 20 centavos, né? Na verdade, teve hoje, saiu da Bicom, né? 8% aqui mais caro. Já a gasolina e o diesel, acho que chega a 10%, algo assim. Tá maior, né? Maior aqui, né? Agora, o que daria para fazer? Também, uma outra alternativa, dar o aumento e na política de equiparação de preços internacional cai. Mas no efeito líquido ainda teria um reajuste, né? Eu fiz as contas, iria para mais ou menos de 5,10 para 5,50. Por quê? Preço de distribuição, Cabral, é quase 50% do preço, Petrobras. Tem que saber o que é mistura de... Não. Então, aí se você der o preço, der o aumento de preço distribuição nos 8%, não chega pela volta do PIS/COFINS, porque o PIS/COFINS pesava mais ou menos 16%, né? Então, ainda a volta do PIS/COFINS vai impactar mesmo reduzindo na bomba, né? Lá na bomba não, na refinaria, né? Mas em algum momento ele vai ter que dar esse aumento, né? Não tem jeito, porque o contexto das contas públicas nesse ano é diferente do ano passado. O Brasil não vai crescer como cresceu no ano passado, que ajudou muito a arrecadação. O Brasil cresce menos esse ano. E tem um outro ponto também, né? A PEC de transição trouxe uma elevação dos gastos. Então não tem jeito, é lógico que... Mas gasto estratégico você pode imprimir, né? Você pode emitir dívida. Mas você não vai emitir... Não, você não pode... Não, emissão de despesa corrente você não pode. Pô, mas aí você emite disfarçado. Você vai lá e aumenta a sua mas aí dívida, você está furando a regra. Não, mas aí você não pode emitir dívida para despesa corrente. Você só pode emitir dívida para investimento. Ou para a rolagem da dívida. A não ser que haja autorização do Congresso Nacional. Senão você está ferindo a regra de ouro. Tá, mas você cria déficit de um lado e lucro do Banco Central do outro. O Banco Central repassa para o Tesouro. Tesouro, na conta geral, diminui o déficit. Tem déficit público, mas não tem déficit real. Porque você transfere lucro do BC para o Tesouro se tiver lucro. Então vem cá, você vai gastar 50 e tá ganhando 40. Então você deve 10. Se você tiver lucro no BC, o resultado do Tesouro inteiro pode ter lucro. Aí sim, se tiver lucro no BC, sim. Não, mas o problema é o seguinte, você vai emitir a dívida com qual finalidade? A dívida do Tesouro. Qual que é a ideia? Rolagem de dívida pública, você aumenta a velocidade da rolagem. Então, mas aí de qualquer modo, você está aumentando o endividamento, você vai cair no problema fiscal. Né? Você cai no problema, não no nominal, mas cai no déficit. Tá. Entendeu? Tá, fechou. É isso. Fechou. No fim das contas, vai cair na questão fiscal. Eu acho que essa alternativa que o Cabral trouxe, ela, do ponto de vista político, pode ser uma boa. Você espera uns 2 meses, né? Vê como é que fica, cai mais, torce para o petróleo cair mais, né? Ou sobe assim, 10% do tinha que subir. É 16, sobe 2. Aí vê qual é, sente o cheiro, qual é a reação. Aí daqui a 3 meses sobe mais 2 e vai indo. De uma forma escalonada. Fica mais... De uma forma escalonada, com o petróleo ajudando do outro lado.
Porque, teoricamente, apesar que esse ano está uma grande interrogação no mundo, né? Afinal de contas, Europa e Estados Unidos cai leve, cai profundo ou não cai? Então, dependendo do que acontecer, Europa, Estados Unidos e China, o quanto voltam, que velocidade a China volta. Porque se a China voltar enlouquecidamente rápido, ela vai consumir petróleo. Só que se para a China voltar enlouquecidamente rápido, ela tem que exportar pra caramba. Se Estados Unidos e Europa não ajudarem nessa compra de produtos importados da China, ela não vai crescer absurdamente rápido. Então o petróleo esse ano é um grande dilema, né? Mas eu ia por risco. Aumentava um pouquinho, segurava de outro, de um lado para o outro e ia ver qual é. Essa sua preocupação, Cabral, inclusive foi tema aqui de um comentário do Rubão. Ele falou assim, que o Jean Paul Prats conversou com o Lula sobre as previsões que ele tem ali sobre preço de petróleo e tudo mais. Ele falou assim, previsão para preço de petróleo é difícil, né? Você fazer uma previsão anual assim, de preço do petróleo. Né? Aí você tem Rússia, você tem o OPEP, você tem China, você tem todo mundo, né, que demanda petróleo. Você tem estoque de Estados Unidos que caiu agora. Será que eles vão recompor, não vão recompor? Tem tantas variáveis que acaba... Puxa vida, quanto será que vai estar o preço do petróleo ao longo de 2023 para conseguir ter uma previsibilidade para tomar as decisões, né? Vem cá, a Bicom falou que era 70 centavos, eu não fiz essa conta, tá? Não sei se você chegou no... O que eu fiz foi o seguinte, chegou em alguma grana. A conta de padaria... Se for 68 centavos que a Bicom falou. 68. Então, por exemplo, diminui 20 de um lado e sobe 12 do outro, 15 do outro. Sobe menos de imposto para deixar gordura. E vai trabalhando com isso até final do ano e torna isso público. Olha, eu vou compensar, não vai mudar o lucro da Petrobras, não vai mudar o resultado, cada paridade, etc. E a gente vai compensando durante o ano. Fazer a conta. Aí se o petróleo disparar de novo, aí a gente chama para conversar. Aí é outra história, né? Se eu der geral, se não tiver queda no preço da distribuidora para o posto, 5,80 a gasolina. 5,10 mais ou menos, vai para 5,80. Os 70 centavos. Se for repasse integral. Agora, se eu, de um lado, diminuo o preço Petrobras para o posto, certo? Mas dou integralmente o PIS/COFINS e volta com tudo, eu tenho um efeito mais ou menos, tá? 8%, 14%, vamos botar um aumento de 6% aí. Daria para chegar num aumento indo para 5,40. Ah, não, fiz uma conta errada. Por quê? Porque 14 não passa integralmente, tem os 50%. Tem os 50%. Então, na verdade, eu chego em 5,60. 5,60. Bomba? Na bomba. Poxa, é bastante, né? É bastante. É bastante. 5,60. 5,50, 5,60. Na bomba, né? Por quê? Porque essa diferença... Porque eu vou reajustar, vai cair 8, né, na Petrobras, mas não pega em cheio 8. Você entendeu? Por que não pega? Porque é mais ou menos 50%. Delara está falando o quê? Petróleo em 90 em junho, ele está 82, então 10% de alta. 10% de alta absorve. Então, o Delara... Na minha conta é o diesel nessa história. O Delara até comentou um pouquinho antes aqui, Cabral, falou o seguinte, mas se subir de forma escalonada, não acontece o mesmo problema que o Fed está tendo com a inflação? Não é melhor um remédio amargo de uma vez do que não, porque cai do outro lado, aí vira zero. Vira zero não, vira zero gota. Não dá zero bonito, porque aí você tem que fazer derivada da oitava do IPCA. Mas, por exemplo, você sobe 10 centavos de um, equivale a subir 10, equivale a cair 10. Então a soma vai dar zero. Entendeu? Então você cai 10 centavos na Petrobras e sobe 10 centavos equivalente ao imposto. Algo parecido com isso. Tentando fazer um equilíbrio que no final dê zero. Eu não aumentaria o imposto, mas querendo aumentar, essa pode ser uma solução. Sim. Entendeu, Delara? Imagina que a gasolina está 5. Ele cairia para 4,90 devido à paridade internacional e voltaria para 5 devido ao imposto. E ficaria trabalhando com isso até o ponto que ele achar ideal. Até zerar de vez e aí só virar flutuação do petróleo. Eu sou contra subir o imposto, mas considerando que quer subir, essa pode ser uma alternativa. É que, na verdade, o problema é que se não sobe o imposto, falta em algum outro lugar, né? Desse imposto que já estava na conta até meados do ano passado, quando foi zerado. Mas o recorde de arrecadação, mas janeiro já compensou esse combustível todo.
Mas... É que a máquina é muito grande, A máquina é grande, cara. Então... É a mesma coisa que a gente falou lá do ICMS. Pô, tinha estado que estava 25, foi para 17. Na época que o Bolsonaro deu, né? Lógico que tinha também todo o apelo político e tal, mas tem uma questão que, assim, o Brasil estava crescendo, visivelmente ia crescer, né? Mais do que cresceu em 2020. Quer dizer, mais não, né? Mas mais do que a média dos últimos anos. A previsão lá de 2%, 3%. Então aumentava a arrecadação. E compensava porque a Petrobras estava tendo lucros recordes. E esses lucros recordes da Petrobras, ela distribuía dividendos para o governo, por conta do petróleo, Rússia e Ucrânia. E vamos lembrar que no ano passado também, o apelo para conter a alta no preço dos combustíveis era muito maior. Era maior porque, vocês lembram quanto que estava chegando a gasolina? R$ 7, R$ 8, por conta lá do petróleo acima de $100, Rússia e Ucrânia. Agora o contexto é um pouco diferente. O Brasil não vai ter essa arrecadação que teve no ano passado, não vai ter o crescimento que teve no ano passado e precisa fazer o ajuste das contas públicas, né? Então, infelizmente, e eu detesto imposto alto, mas eu acho que em algum momento esse reajuste vai ter que ocorrer, a não ser o que o governo deveria fazer, corta a despesa. Aí dá. Que não é uma solução rápida, né? Que não é uma solução rápida. Inclusive, Gani, você comentou essa questão aí, cortar despesa, né? Talvez numa reforma administrativa, né? Ou, enfim, o Congresso teria que estar muito mais atuante nesse sentido. Tanto para propor uma reforma administrativa, votar uma reforma administrativa, quanto, pelo que eu li aqui, em relação a questão do próprio combustível, né? Porque esse fundo de estabilização ou qualquer tipo de mudança também poderia ser proposto ou votado pelo Congresso, e o Congresso segue ali a vidinha dele, né? A vidinha do Congresso, eu vou te falar uma coisa, né? Com todo o que aconteceu em São Sebastião, o Congresso nem para aparecer e falar solidariedade às vítimas e tal, completamente. Eu não vi nada do líder. Nada. Emendaram. Nem do Pacheco. Eu já acho um absurdo essa emenda para eles. Por que para eles? Posso emendar. Pô, a gente não tá aqui, quem trabalha em imprensa, o tempo inteiro, meu. Que papo é esse? O país já para 2, 3 dias por conta do carnaval, certo? Aí eles emendam uma semana. Então, assim, aí acontece a tragédia de São Sebastião. Né? O Tarcísio lá o tempo inteiro, mudança de trabalho de bater palma. De bater palma, porque transferiu o gabinete para lá o tempo inteiro trabalhando. Legal. Agora, você não vê uma palavra, nada. Cadê o Congresso? E aí, que dizer da reforma administrativa? Até mesmo os próprios deputados, né, eleitos por São Paulo e até mesmo que atuam naquela microrregião, posso não ter acompanhado as mídias corretas, mas a gente não viu. Não viu nada. E uma coisa que né, a gente sempre falava, né, Cabral, você também, Filipão, o ano passado, quer dizer, mas a renovação, que é mais conservadora, Cara, faz preço. Tá certo? Na hora que foi lá, né? Tudo bem que foi em relação à PEC de transição, ainda foi na gestão passada, né? Vamos ver como é que vai ser. Assumiram agora, dia 1º de fevereiro. Mas na hora que vem a máquina do Centrão ali, meu amigo, e cadê essa gestão agora aí? Mas é interessante, né? Eles assumiram em fevereiro, né? 1º de fevereiro ali. E aí todo mundo ficou esperando o carnaval.